Talvez os nossos casamentos, casamentos dos nossos pares, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, seja lá casamentos heterossexuais, homo, bi, trans, relações de grandes relações que não têm o nome de casamento, seja um dos espaços que mais precisam de cuidados na nossa saúde mental, porque eles são uma base importante da saúde da família, da saúde de uma sociedade, da saúde do mundo. Então, pensando nisso, nós da FZ, eu, as doutoras terapeutas de casais e famílias como eu, a doutora Roberta Coelho, a Graça Passaretti, a Fernanda Machado e a Dulce Conte, eu, Ana Maria Zampieri, resolvemos fazer um podcast de bate-papo sobre quais temas no nosso cotidiano como terapeuta de casais nós atendemos, estudamos e compartilhamos discussões. Então vamos lá. Quando eu estava pensando nos temas mais importantes que nós discutimos no casamento, seja na terapia dos casais ou na chamada dos temas que os nossos pacientes trazem, um deles é, sem dúvida, a sexualidade, principalmente nessa fase pós-Covid, se é que a gente pode falar em pós-Covid. O que aconteceu com o casamento e as sexualidades dentro desse estresse enorme, né? Dependendo do ciclo de vida da família? E nós vamos falar rapidamente dos casais que têm filhos pequenos, que talvez tenham sido os casais mais afetados. Vamos chegar até a fase dos casais idosos, né, Roberta, que você é uma expert nisso também. O que aconteceu? Lembram-se, os casais ficaram fechados, os papéis todos misturados, não tinham ajuda. As crianças, durante muitos meses na tela, assistindo aulas, o casal tendo que criar novos esquemas de rotina para se revezar, para poderem trabalhar também. Nós fazendo terapia online, né, que foi uma revolução na nossa prática clínica. Então, o que aconteceu depois? Nos casais mais jovens, que interessante o que as pesquisas do mundo mostram no último Congresso de Sexualidade Humana, que ou aumentaram muito mais a frequência sexual, ou ela abaixou muitíssimo e quase zerou. Casais jovens, nós estamos falando dos casais a partir dos 20 até em torno dos 40 e poucos anos, 45, 49 anos, né? E como se explica isso? O estresse provavelmente é um detonador, esse é um tema frequente mesmo fora da Covid, é um detonador da libido e um detonador da energia deixada, utilizada para a vida sexual dentro do casamento. E outra coisa que as pesquisas mostram, que é interessante, a gente já discutiu sobre isso, é a chamada teoria de terror, que é uma teoria do terrorismo psicológico que o mundo tem utilizado para nos manipular. Então, aquela sensação de que poderíamos morrer, do terror frente à morte, outro tema bastante tabu na nossa cultura, fez com que os casais, vamos nos despedir aqui também da sexualidade. Além disso, as questões da infidelidade sexuais ficaram mais abertas, foram mais confessadas, porque alguns casais tinham essa existência de um terceiro, ou de um terceiro e de um quarto, e ficou muito difícil se visitarem durante, principalmente, o período de lockdown. Então, o tema alguns autores falam em anorexia sexual, a falta total de apetite, de prática sexual, ou da diminuição muito importante da sexualidade, ou de uma prática de quantidade menor do que um dos dois deseja, né? Essa perda da prática, da amorosidade, da sexualidade, do cuidado com a comunicação, do cuidado com as dependências afetivas, e também esse cuidado que nós precisamos ter em separar as nossas próprias histórias das histórias do outro, porque nós sempre estamos nos interinfluenciando. Mas é preciso termos consciência disso para deixarmos os lugares emocionais, afetivos dos casais nos seus devidos lares psicológicos internos, não é verdade?
Então, quando talvez a maior queixa na frequência do tema da sexualidade no casamento, nos nossos consultórios, seja a baixa atividade sexual, baixo apetite, né? E a gente trabalha no sentido de recuperar situações de excitabilidade, porque vocês sabem que a sexualidade tem várias fases. A primeira pode ser o desejo e a segunda a excitação. Então, se o casal dedica novas possibilidades de aproximação e intimidade e aumentar a excitação, a sexualidade acontece. Uma das queixas bastante importantes com o tema da longevidade, nós estamos vivendo cada vez mais. Eu sou psicoterapeuta há 48 anos, eu lembro que há 20, 30 anos, a baixa sexualidade do casal de idosos acontecia, mas pensava, mas também já estou com 60 anos, já fiz o que tinha que fazer. Isso mudou radicalmente. Além de longevos, nós temos muitas possibilidades de estarmos sexualmente saudáveis. Então, a vida sexual pode continuar para sempre. Então, Roberta, chega o tema que você tem estudado bastante, que é quando chegam ou um idoso ou um casal de idosos para terapia, na sua experiência, quais são as principais queixas, quais são as motivações de procurar? Porque isso também é uma novidade boa, né? Casais, mas idosos que procuram a terapia sexual. É importante voltar um pouquinho e fazer uma linha do tempo, né, dos processos de crise na relação do casal e na relação individual também. Então, a gente percebe que as primeiras crises são aquelas sentidas no corpo, são aquelas manifestadas no corpo. Para a mulher, geralmente na menopausa, né, quando você tem uma percepção e sente uma mudança, muitas vezes abrupta, né, na sua disponibilidade vital, na sua disponibilidade não só para a sexualidade em si. Aqui é importante lembrar que libido, né, não é apenas tesão, libido é disponibilidade, é vitalidade, e um dos aportes da libido é o sexo, mas não é o único. Então, a mulher, especialmente, começa a sentir essas diferenças de uma forma muito abrupta. E geralmente o que eu percebo na minha prática clínica é que há um desencontro, porque a menopausa na mulher começa a partir dos 47, 49, até os 50 e poucos, que é o momento que o homem geralmente está numa fase, numa vitalidade, numa potência erótica muito madura, muito bacana. Então, geralmente a gente vê esses desencontros, né? Mas também há casos em que as mulheres também entendem esse processo da sexualidade como uma transformação e não necessariamente como extinção, e a gente vê um outro lado, um homem mais desvitalizado por N razões. Às vezes são questões de doenças, são questões de uma a crença muitas vezes fortalecida no que é virilidade, né? E entende às vezes a transformação como extinção, e não é por aí. Né? A sexualidade, ela passa por transformações e não é só no envelhecer, ela passa por transformações ao longo de toda a vida, mas no envelhecer talvez essas transformações sejam mais facilmente nomeadas e identificadas. No homem, a gente percebe esse lugar a partir dos 60 anos em média. Eu estou colocando aqui um aspecto cronológico para a gente ter mais ou menos uma ideia, mas não é necessariamente rigorosamente nessas idades, em que dificuldade de manter ereção, né, a quantidade do sêmen expelido, o período refratário, que é o momento, né, entre a última vez que você teve uma relação sexual e a próxima vez que você tem vontade de realizar ou de ter uma nova relação, é conhecido como período refratário. Então, esse período, tanto no homem como na mulher, ele aumenta. E o que eu vejo como o maior equívoco e o maior cuidado não são as mudanças que acontecem, mas como as pessoas, o casal, traduz essas mudanças. Né? Um grande teórico e psicoterapeuta familiar, né, da terapia sistêmica chamado Salvador Minuchin,
ele tem uma fala que eu acho que embasa muito esse momento, que nós não vivemos todas as nossas possibilidades e potencialidades nos contextos familiares, né? Que muitas vezes a gente vai perceber novas possibilidades e novas potencialidades em contextos ou de expansão, quando você tem, por exemplo, um filho, quando a família passa por movimentos, né, por mudanças, ou de restrição, né, como é o caso. E geralmente a nossa necessidade de manter o status quo, inclusive na forma de pensar, na forma de viver o sexo, restringe a nossa competência, capacidade criativa para lidar com as circunstâncias que já se transformaram. Então, nesse contexto, a terapia de casal, ela favorece a construção de novas conexões. É um espaço dedicado, se eu pudesse fazer uma analogia, seria uma forma de nos alfabetizarmos, né, nesse novo lugar, nesse novo movimento de potência que o corpo entra, né? A Esther Perel, ela também, que é uma grande terapeuta sexual, ela diz que geralmente nós estamos acostumados a transitar, né, nos nossos territórios, nos nossos espaços de vida, pelos mesmos bairros ou pela geografia conhecida, e que tem muitas formas, tem muitos espaços, tem muitas geografias inexploradas dentro de espaços de vida, né? E a terapia de casal é um espaço, não é um único espaço, mas é um espaço dedicado para que os casais possam se permitir, né, se reinventar, poder se retraduzir, poder reescrever uma narrativa, poder repensar, né, os seus movimentos, e isso naturalmente traz um repertório maior para enfrentar essas questões. Roberta, essa fase do envelhecimento me parece carregada de mitos e tabus que muitas vezes a gente não foi mudando, não foi desconstruindo, né? Um deles é o que a gente chama de falocentrismo, né? Essa questão do falo, que é o pênis ereto, ser o dono da sexualidade. E a sexualidade não é só o coito em si, né? Mas ela é a possibilidade de ampliação do prazer. Então, muitos casais que chegam nessa idade, a gente discute essa reaprendizagem do prazer da sexualidade de outras maneiras, de diversas outras maneiras. E também a retomada da intimidade com cuidado, né, Roberto? Porque a própria Perel, que você cita, ela diz que o excesso de vínculo no casamento, ele encarcera a sexualidade, a atratividade, porque fica tudo tão rotineiro, tão conhecido, e um dos pilares da sexualidade é a novidade, né, o proibido. Então, estimular os casais idosos a buscar essas novas possibilidades, muitas vezes houve cirurgia de próstata ou tem as sequelas de uma quimioterapia, né, pós-câncer. A Dulce, que vai falar aqui com a gente também, ela é especialista na psico-oncologia. Então, como que a gente pode, né, ajudar os casais nessa fase a refazer o que aprendemos ao longo da vida sobre todos esses mitos, né, de se não há um pênis com ereção igual da juventude, a sexualidade não permanece. Hoje existem situações que permitem uma ereção maior. Por exemplo, Viagra, Cialis e outras questões. Mas também existem modelos de estilo de vida, de como você dorme, como você come, como você se exercita e que espiritualidade você tem, que também pode trazer essa abertura e saúde para a sexualidade, que não apenas o falocentrismo, pênis ereto, né? Como que você vê isso? Eu acredito muito na psicoeducação, né? Porque a gente percebe, nós estamos pelo menos da forma como eu concebo, como eu entendo, nós estamos num momento de transição conceitual. Antes, como você mesmo trouxe, a ideia de fazer 60, nossa, biologicamente meu corpo está modificando, isso era a biologia fazendo, ou direcionando, ou determinando a biografia. E eu penso que hoje a ciência e muitos estudos, não só a ciência, mas a nossa prática clínica endossa isso, que não é a biologia que direciona a biografia, mas o contrário. A biografia muitas vezes direciona a biologia, né?
A epigenética fala A disso. epigenética fala disso, né? O gene não é mais o destino. Não é mais o final, destino. Né? Então, nós temos um repertório de conhecimento, até para nós, terapeutas, também, né? Isso também está na nossa construção clínica, que faz com que a gente se reeduque, e eu falo, todos nós que estamos caminhando, né? Cada um na sua fase de vida, para poder lidar melhor com essas transformações. Então, eu penso que a psicoeducação, o que é que está acontecendo com você? É uma forma de você trazer novas legendas, né, para aquilo que acontece, e não ficar refém daquilo que já foi verdade um dia. Né? Muitas vezes, as legendas que nós usamos para traduzir o que está acontecendo com a gente, ela condena o vir a ser. Então, comparado à expressão sexual que eu tinha quando eu tinha 30, 40, não tenho mais. É lógico que a gente tem perdas, a gente precisa olhar para essas perdas. Mas como eu trouxe há pouco, a sexualidade ela passa por transformações ao longo de toda a vida. Sim. Mas nós, talvez por uma questão de entender também a juventude como, né, um lugar farto nesse espaço, nesse lugar, valorizamos os ganhos. Você trouxe uma questão, eu lembrei de uma reportagem que saiu há um tempo atrás da Carmita, também uma grande referência na área da sexualidade, e ela trouxe um tabu, um outro paradigma, que, de acordo com as pesquisas que ela também, né, se debruçava, ela trouxe que a população mais 50, 60 mais, estava tendo uma performance sexual muito melhor comparado ao jovem, justamente pelo que você trouxe, né? Então, a ideia de ter qualidade de vida, de ter uma longevidade com maturidade, o que é algo que a gente também vai desenvolvendo com a idade, isso traz um olhar para o corpo, para a mente, um espaço de cuidado e privilégio que o jovem não tem. Então, a ideia não é raro, eu acho que para todos nós terapeutas, já ouvimos que há muitos casais que dizem que a vida sexual melhorou, né, após alguns anos de casado. Então, é o que a gente chama de inteligência erótica, né? E os filhos vão embora, saem do lar, né, o espaço volta a ficar para o casal. Se o casal superou as crises previsíveis anteriores e aproveita esse novo momento, né, que se chama também a nova lua de mel, né? Exato. Que é quando você está sozinho e pode recuperar. Se superou, porque muitas vezes quando os filhos saem, um olha para o outro e fala, eu faço o que agora com essa situação? Quem é essa pessoa que está aqui comigo? Quem sou eu aqui agora, né? Um ponto que eu acho interessante, né, que eu até construí recentemente com um dos meus pacientes, 60 mais, e uma das falas que ela trouxe foi: o erotismo hoje está onde o sexo não está. Então, o que é erótico para você aos 50, 60, 70 não é o mesmo que era aos 30. Sim. Então, essa pessoa em específico falava o bom humor, a leveza, inteligência, a forma, isso é erótico, né? E não é mais a ideia performática do corpo, da matéria em si, mas de outro lugar. Que a gente deixa então para os casais que possam eventualmente nos ouvir, que estão nessa fase do envelhecimento, a partir dos 65, 60, né? Cada vez demora mais a chegada do envelhecimento, vamos assim dizer. É que viver mais leve é importante, viver em função de problemas das contas. Muitas vezes as pessoas têm problemas financeiros, não se organizaram, mas que aprendam. Eu gosto de dizer isso para os casais que eu atendo: quando vocês saem, não tragam temas e assuntos nem de filhos, nem de netos, nem das contas a pagar, nem de como está o país funcionando, ou o mundo, ou das guerras, ou de tantas coisas estressogênicas, e que evitem entrar em contato. Isso também é uma educação do mapa mental erótico, né, Roberta? Que a gente evite de entrar em contato com notícias horríveis à noite, que a gente faça uma higiene do sono, que desliga o computador, o celular, né? E essas notícias que nos afligem, põem o nosso sistema em alerta. Então, depois, como dormir, ou como criar um espaço possível, né, para o encontro, porque não precisa ser só à noite, já que a gente vai tendo mais tempo dentro de casa ou com a pessoa, né?
Muito bom, Roberta. Eu fiquei pensando numa outra questão dentro disso que a gente está trazendo, que é como é que se desenvolve uma certa dependência afetiva, né? Às vezes as esposas se tornam mães dos maridos, os maridos ficam pais das esposas e fecham um novo modelo. E hoje a gente chama isso, né, Graça, você que estuda isso tanto também em relação à dependência química, né, dentro da sua experiência, que é enorme. O que é essa dependência afetiva e como ela afeta, então, um casamento, que é outro tema recorrente, não apenas de casais onde existe a dependência química. Queria que você falasse sobre isso, Graça. Então, nós vamos usar esse termo agora da dependência afetiva ou dependência emocional, mas eu vou citar também a codependência, porque muitas pessoas, né, inclusive profissionais, ainda fazem uso desse termo, mas é um termo que está caindo em desuso. Por que não mais codependência e dependência emocional ou afetiva? Por uma simples razão, porque os estudiosos dessa área, eles entenderam que as pessoas que desenvolviam essa dependência emocional, elas desenvolviam devido a características próprias, né? Já eram pessoas que apresentavam alguns sintomas, como ansiedade, depressão, entre outros, né? Compulsividade, a impulsividade, que são também os sintomas que vamos encontrar no caso aí da dependência química, e não somente a dependência química, mas a dependência por jogos, a dependência por sexo, a dependência por internet, enfim. Então a gente saiu um pouquinho da dependência química porque começou com a dependência química, essa questão da dependência afetiva, mas não é assim que isso é visto hoje. Isso é visto como uma necessidade da própria pessoa. Então, essa pessoa que tem a dependência afetiva, ela deve ter tido na infância pais que brigavam, elas devem ter tido alguns traumas, supomos que elas tenham tido relacionamentos também difíceis, e ela não desenvolveu, então, essa habilidade em lidar com relacionamentos, que a dependência afetiva, traduzindo, é isso, é uma inabilidade em lidar com os relacionamentos com o outro e consigo próprio, e isso torna os relacionamentos dessas pessoas envolvidas difíceis, relacionamentos dolorosos. Então, essa pessoa precisa de ajuda, assim como o dependente. No caso da dependência química, a gente pode citar a dependência por álcool, a dependência por drogas ilícitas, a dependência por medicações, né, muito comum também na área da medicina, pela facilidade que enfermeiros e médicos eles têm acesso a esse tipo de substância, eles acabam fazendo muitas vezes uso de até medicação veterinária, né, e se tornam dependentes e que vai precisar de tratamento como qualquer outra dependência. E eu que trabalhei muito com a dependência química, sempre busquei investigar transgeracionalmente, né, que outros tipos de dependências existiam nessas famílias. Porque normalmente isso vai ser reproduzido em outras gerações, não só por uma questão genética, mas pela questão comportamental. Então, não raro, a gente ouve dizer uma criança começou a beber com 9 anos. E aí você vai perguntar, mas como? Onde você tinha acesso? Meu pai me dava. Ou ficava ali, né? Às vezes os pais não dão, mas fica ali. Estava ali, estava exposto, né, num lugar onde a criança tinha acesso. Mas, não raro, a gente ouve muito pais imaturos, são pessoas imaturas, né, não só as pessoas dependentes afetivos, os codependentes, chamado antigamente codependentes, são pessoas muito imaturas, né, assim, imaturas emocionalmente. Então, são pessoas que elas deixavam a criança sem cuidado. Então, isso pode se repetir por gerações, e aí o que eu falo que é uma dependência que é de origem comportamental, né? O transtorno por uso de substância, hoje chamado assim, a dependência química, ele é um transtorno comportamental, né?
Graça, você não observa que quando se faz essa pesquisa transgeracional, como era a nossa casa, os seus avós, né? Dá uma olhada no mapa da família. A gente pode observar que esse dependente afetivo, essa afetividade de dependência, porque é impossível não ter dependência do outro ao longo dos anos, mas esse tipo de que um encarcera o outro, eles se encarceram juntos, né? A necessidade de ter o controle, né, sobre o Isso. comportamento do outro, esse é o ponto Isso principal. não tem uma relação também nos dias atuais, mais talvez visíveis, com a superproteção dos filhos, essa esticada da adolescência. Os filhos ficam muito vitimizados, a escola é ruim, o professor é chato, eles os pais têm alguma dificuldade de colocar limites, muitas vezes porque trabalham muito, então, tadinho, já que eu fico nesse período menor, né? Uma coisa que já demora algumas décadas, mas filhos muito protegidos não têm uma certa facilidade de se sentirem mais vitimizados e, portanto, na hora da escolha inconsciente aí do casal, acabam encontrando alguém ou para controlar ou para ser controlado e vice-versa, né? Você vê essa ligação? Porque eu acho que não é uma coisa que a gente precisa conversar, né? Limite para os filhos faz bem. Sim. Limites adequados, obviamente, Sim, né? sim. E o excesso de limite, né? A rigidez também. Então, assim, da minha experiência clínica, eu percebo assim, o excesso de limites, né? Não é um excesso de limite, mas um certo autoritarismo na educação dos filhos também deixou ali uma falha, né? No desenvolvimento dessa pessoa, que vai acabar sendo uma pessoa também imatura e muitas vezes vai pensar assim, e eu atendo um caso assim, estou trabalhando essa questão de como colocar limites no filho, né? Porque foi uma pessoa que teve uma educação muito rígida, o pai era militar, sim, então teve uma educação muito rígida, e hoje ela tenta fazer diferente, só que aí cai nesse contraponto. Então, aí a falta do limite também vai gerar um problema, assim como o excesso. Ou seja, sempre o equilíbrio, a modulação do equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Nem de mais e nem de menos, né? Que é o caminho do meio, que se fala tanto que é bem difícil de ser percorrido. E nesse mundo imediatista, consumista, né? Seja dos prazeres, seja dos sonhos, as pessoas às vezes têm poucos períodos de sonhar. Por exemplo, as crianças de desejar as coisas, elas rapidamente conseguem. Isso precisa ser revisto, né? Porque pessoas que não aumentam o período de esperar obter algo vão buscar isso nas outras relações e no mundo. E isso é um comportamento que mantém as pessoas imaturas. E isso fora de patologias, como, por exemplo, as pessoas que a gente chama de borderlines, que não têm essa possibilidade de sair do vitimismo, né? Manipulam e outras enfermidades tantas. Outros transtornos. Mas outros transtornos de personalidade, muito bem. Então, e uma coisa importante, assim, que eu considero para falar aqui, é que essas pessoas, elas precisam muito de buscar ajudas. Porque muitas vezes o foco está naquela pessoa que tem, de fato, alguma dependência, né, comportamental. E é tirado, né, o foco dessa pessoa que quer manter o controle, que quer cuidar, que se vitimiza. Né? Então, eu orientaria que essa pessoa buscasse o grupo de ajuda mútua, não é de autoajuda, não, de ajuda mútua, que é o amor exigente, onde lá eles têm uma frase que eu gosto muito, né, que é: eu gosto muito de você, mas não gosto desses seus comportamentos, né, os comportamentos destrutivos e adoecidos. Então, o grupo MADA também, que é o Mulheres que Amam Demais, é outro grupo que eu gosto muito. Então, falar com pessoas que vivenciam o mesmo problema, essa troca de experiência é sempre muito rica. Traz os narcóticos anônimos, e tem os grupos também para os familiares, né? O Al-Anon, o Nar-Anon. Então, que as pessoas busquem ajuda.
se precisarem, sentirem necessidade, por vezes os sintomas já estão assim interferindo, né, na rotina ali do dia a dia, então precisa de uma ajuda medicamentosa, então fazer uma consulta com um psiquiatra, fazer uma terapia individual para se reportar aí essa história, provavelmente lá na infância, de traumas, né, e a gente trabalha com uma terapia de reprocessamento de traumas também, que é muito benéfica para o desenvolvimento e para o autoconhecimento. As terapias de casal e família também são indicadas, já como a Roberta já colocou, e também trabalhar essa comunicação e muito a psicoeducação. Eu acho a psicoeducação uma parte do tratamento muito importante. E por falar em comunicação, vamos conversar com a doutora Dulce Conte, né, que é uma especialista na área aí de comunicação. Então, doutora Dulce Conte, você que é uma especialista e tem apresentado tanto esse tema para nós, né, da comunicação não violenta, eu gostaria que você explicasse esse conceito e como isso acontece no casamento e como chega até você na terapia de casal. A comunicação não violenta. A comunicação violenta e a não violenta. A não violenta é um casal que consegue se comunicar de uma forma espontânea, que tem uma escuta, que tem um respeito pela fala um do outro, que tem um cuidado nas palavras, que leva em consideração as questões que um conhece do outro e que sabe que existe uma certa vulnerabilidade, que dá uma atenção especial em momentos em que a pessoa está mais fragilizada. A comunicação violenta é aquela comunicação que o uso das palavras, elas vêm com um peso de agressão, de crítica, de desconstruir, de não dar ouvido para que a pessoa está falando, não ouvir, não escutar e não querer entender. Não conseguir perceber que a pessoa está comunicando, às vezes, um sentimento ou uma emoção que ela precisa ser ouvida, que ela precisa ser acolhida. E vem muita agressão. E eu acho interessante, Ana, que a comunicação violenta é uma comunicação em que o uso das palavras, na minha experiência, inclusive, não é entendido como violência, porque não tem tapa, não tem empurra, não tem maus tratos, mas são confundem a violência física com as violências psicológicas e comunicacionais, né? Isso. Então, e às vezes a pessoa passa anos vivendo por uma situação assim. E como a gente está falando também, né, dos idosos, isso também vai aparecer no final da vida, que às vezes a pessoa nessa fase, como a Roberta estava falando, que é uma fase em que o relacionamento que foi construído pode ser muito melhor usufruído de uma outra maneira, e é muito interessante se pensar nessa sensualidade também que boas palavras, né, provocam num casamento que já tem alguns anos. E também no começo do casamento. Porque às vezes as pessoas trazem questões da própria história familiar, de modelos, né, de trazer, de ter reações que ela viu em casa, que ela viu a mãe fazer, ou então entra num padrão familiar que a minha mãe fazia assim e eu faço assim, né? Às vezes nem percebe que faz, né? Lança a mão de uma forma de se comunicar com o parceiro que não é autêntico, que não é espontâneo dela. Então, E o parceiro também não percebe, e aí vem a questão sistêmica que ou um ou outro, parceiro ou a parceira, tanto faz, aquilo vira uma situação, um imbróglio que quando a gente vai tentar, afinal de contas, o que está acontecendo aqui, nem eles sabem dizer para a gente exatamente o que está acontecendo. Dulce, você acha que um dos problemas
no casamento e que aparece na terapia de casal, é a gente, com o decorrer do tempo, achar que já conhece suficientemente o outro, já sei o que vai falar, e a gente escuta mais o que está dentro da gente do que o outro está falando. Exatamente, exatamente. É essa questão de não ouvir o outro, né? Escuta, mas não não escuta, ouve, mas né? não ouve, É. né? Então, Já sei o que vai falar, e pronto, tá aí, vem de novo essa conversa, né? E às vezes não, as pessoas evoluem, as pessoas se transformam, as pessoas têm outras visões, conforme vai evoluindo o casamento. Tem até um livro, né? Essa mulher não é a mulher com qual eu me casei, que... Não me casei com essa mulher. Acho Algo que assim, é algo né? assim. E é interessante porque até a gente percebe que a gente mudou. Não. Claro, né? Então, Todos mudamos, né? olha, todos nós mudamos, mas parece que fica uma coisa meio sem muita riqueza interior. O outro perde um pouco a riqueza interior, então eu mas eu perco a minha própria conexão comigo mesmo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e não estou aberta para ouvir o outro. Então isso seria, vamos assim dizer, uma base para se estabelecer a comunicação violenta no casal. E como, Dulce, na sua prática, você exercita com esses casais a reaprendizagem de uma comunicação empática, que tenha compaixão, que se coloque no lugar do outro e que seja saudável para o casamento e para a família, obviamente, por consequência. Mas vamos voltar a falar do casamento, que é o nosso papo de hoje, né? Como que você trabalha isso, assim, rapidamente? Rapidamente, não é muito fácil, porque, na verdade, é necessário que os dois se disponibilizam a ter uma outra forma de comunicação, não entrar nas questões de violência, quebrar esse padrão de eu não escuto o outro, eu não olho para os meus sentimentos, eu não olho para o sentimento do outro, e eu não estou aqui à disposição. Eu não tenho disponibilidade para acolher o outro, que a gente está dizendo da empatia, para ouvir o outro, né? Então, não é muito fácil, porque é necessário que o casal, como casal, se comprometa a essa situação. Sim. Como a gente trabalha, a gente usa algumas técnicas que a gente desenvolve do psicodrama, até do EMDR, que a gente trabalha com casais com EMDR. Existem situações traumatogênicas na relação. Então, é necessário que se trabalhe aquela situação, muitas vezes individualmente, e outras vezes a gente pode trabalhar junto. Sim, né? Perfeito. Dentro da terapia Dentro de casal. da terapia de casal, né? Tem uma coisa que eu acho bacana, que é bem simples falar para os casais, queria ouvir a sua opinião. Às vezes eu peço, durante os próximos 7 dias, até a próxima consulta, ou 15 dias, dependendo da fase da terapia, experimente só falar a partir do pronome eu. Em vez de falar assim, você é um grosso, estúpido ou uma estúpida, dizer, eu me sinto agredida com esse seu jeito de falar. Porque a gente tem entendido que quando a gente fala a partir do pronome eu em vez de você, desperta menos reações de defesa do outro. E a outra questão é a gente tentar tirar da prisão essa crença de que a gente conhece o outro completamente. E ficamos muito à vontade com o outro. Quer dizer, intimidade não é sinônimo de ganhar espaço de desrespeito. Ficar muito à vontade e isso invadir o outro, ser desrespeitoso não é legal. Mas usar o pronome eu, você acha que é uma boa técnica? Eu me sinto mal quando você grita desse jeito com os nossos filhos, em vez de falar, você só grita com as crianças, não sabe lidar com seus filhos. Como que você, como especialista em comunicação, entende essa coisa simples, né? É simples, é muito simples isso, mas é necessário realmente que a gente desenvolva esse tipo de comunicação com o casal, porque
são tarefas, né? Então, treinamento do casal para que não use. E eles mesmos trazem para a gente que, assim, até na frente, na própria sessão, a gente vai treinando na sessão, e aí, de repente, eles estão falando, mas você, tá vendo como é que é? Tá vendo ele, como que ele fala? Tá vendo como é agressivo? Tá vendo? Parece criança. Mãe, olha o que o meu irmão fez comigo. Ele que começou, né? Ele que começou. A gente dá umas regredidas nesses momentos, você não acha? Eu acho. Porque parece que a intimidade vai quebrando um pouco daquela questão de você se sentir um pouco constrangido. Tem algumas questões que você deixa muito à vontade, como você falou, mas isso talvez no casal, quando o casal está tudo bem com o casal, ok, mas quando o casal não está com uma comunicação ok, essa flexibilidade em falar o que quiser, comentar sem muito cuidado, né? E não fica muito assertivo e saudável para a saúde mental e para a saúde da família, né? Perfeito. E aí, se a gente busca desenvolver seres mais humanos e uma humanização, a gente tem que, principalmente com casais mais jovens, pensar que são eles que estão formando a humanidade, né? As crianças são os futuros adultos, né? Interessante. Você sabe que, às vezes, lembrando um pouco das nossas conversas, a gente usa até algumas práticas meditativas, de respiração, para buscar equilíbrio emocional, né? Práticas de respiração, quando eu percebo que a discussão tomou um grau, um certo afastamento, né? Que a gente já sabe onde vai dar, né? Vão desnaturalizando essa violência. Porque eu observo que, em nome da intimidade, a gente comete muitos assédios morais dentro de um casamento que tem amor. Porque a nossa cultura banalizou um pouco isso através da mídia, através, né, dessas brincadeiras que hoje já não se pode fazer mais, gorda, burra, velha, chato, todo velho fica chato, né? E ranzinza, essas coisas que a gente foi multiplicando sem perceber que naturalizava a violência na comunicação, né? É isso. E hoje nós estamos mais atentos a isso. Você falou das abordagens de autorregulação. Isso. Antes de... e a gente tem várias, né? Eu uso muito, porque eu tenho um repertório, um trabalho já de formação com técnicas de abordagem corporal, que eu comecei lá na década de 70, e desenvolvi um trabalho, fui aluna do Peto Sandro, que trabalha com a calatonia, e é um trabalho de toque, é um trabalho muito sutil, é um trabalho que você está sempre com cuidado, é um trabalho dirigido, né, o toque com a respiração, e eu às vezes proponho, foi bom você colocar isso, que eu lembrei agora que eu às vezes proponho para os casais que eles façam entre eles, não uma preliminar, mas um contato corporal de toque, de respiração, tem uns exercícios que a gente faz de costa com costa, em que eles vão sentindo, percebendo o outro, né? E percebendo esse contato, mas não direto, né? Então, assim, mantém uma distância e vai trabalhando. Isso eu faço dentro do consultório. As práticas integrativas ajudam muito a gente a lidar com essas situações de crise e de violência, né? Isso que a gente conversa, que o consultório do terapeuta de casais é um laboratório também, além da conscientização, né, da visualização, da visibilidade do problema sob várias óticas, é uma oportunidade de treinar outras maneiras de olhar para o problema, porque às vezes a solução do problema
está no problema, né? E o problema está na solução. Então, ajudá-los a resolver isso e a ganharem essa autogestão da sua própria vida, em vez de se vitimizarem e ir lá para a gente julgar qual é o certo, qual é o errado, faz com que isso haja um crescimento tanto com eles, não Dulce, como com as crianças, os filhos, os netos, né? E conosco também, a gente né, está sempre se relacionando. Conosco como terapeutas. E nós, os terapeutas, né, Fernanda? Nós temos as nossas histórias. Aliás, muitos de nós falam que aprendeu a ser psicólogo com os nossos pais, tentando fazer os nossos pais serem felizes, resolver as brigas dos pais, ou compensar os pais, né? Então, a gente vem para o consultório com as nossas experiências, com as nossas histórias, as nossas emoções. E às vezes a gente diz nos nossos grupos, a gente tem os pacientes que lembram muito a nossa história, né? Nós filhos, ou nós pais, ou nós avós, ou nós irmãos, ou nós esposas. E como é que a gente lida? Porque a gente sabe que a neutralidade absoluta não existe, certo, Fernanda? Mas existe esse lugar de o tempo todo a gente se conscientizar, essa é a história do outro, qual é a minha história, onde as coisas se cruzam. Então, eu queria que você falasse como nós, terapeutas, trabalhamos o nosso self para poder não nos enroscarmos com as histórias dos nossos pacientes, né? Pois é, Ana. Acho que uma parte importante, né, do desenvolvimento do profissional é o próprio processo terapêutico, né? Então, quando a gente começa a nossa formação enquanto profissional, graduação, nossos colegas, as supervisões, né, a gente vai entrando em contato com as técnicas e aí a gente também começa a entrar em contato com a necessidade de a gente trabalhar as nossas questões pessoais, porque elas aparecem, né, nas relações com os nossos pacientes, principalmente quando a gente está trabalhando ali também nas dinâmicas de casal. E aí essas questões a gente pode trabalhar diferenciando um pouco, né, que nós temos que integrar dentro do nosso self do terapeuta as nossas experiências pessoais e as nossas experiências profissionais, né? Então, o self do terapeuta é um pouco disso, né? A integração desses papéis. E trabalhar o self do terapeuta tem essa função, porque nós fazemos parte dessa dinâmica, né? Então, quando tem um casal ali ou uma família no consultório, a gente faz parte desse sistema. E o que a gente sente ali dentro, isso vai aparecer com o que a gente sente, a forma como a gente se mobiliza, as nossas ressonâncias, né? Que é o contra-transferências, que é aquilo que a gente está sentindo. Aquilo vai aparecer na dinâmica também. Então, se a gente não estiver muito atento, a gente pode, muitas vezes, ter pontos cegos, impasses, que dificultem a gente a trabalhar com essa dinâmica do casal ou da família. Há vários nós cegos, né, no processo do sistema terapêutico. E uma das possibilidades, obviamente, é a gente fazer psicoterapia, se tratar, estudar. E a outra também, você não entende que é a supervisão ou a intervisão, ou essas... Sim. Nós nos juntarmos para discutirmos alguns casos, que o outro vê uma parte que a gente não viu. E normalmente a gente fala assim, quando em grupo de supervisão, acho que eu estou bem empacada aqui com essa terapia. É quase que certeiro que a gente vai encontrar alguma coisa sua que está ou afastando você ver isso, ou pode doer muito você ver isso, que lembra muito a nossa história, né? O que você acha dessa prática da supervisão? Que hoje a gente fala em intervisão, mais do que supervisão, que é um olhar mais colaborativo, né? De olhar o mesmo fenômeno sobre várias perspectivas, né? Sim, sim. Tanto a psicoterapia quanto a supervisão e intervisão, né, são ferramentas muito importantes para o profissional se desenvolver. E o processo de desenvolvimento do self do terapeuta envolve a gente pensar um pouco na nossa história, um pouco nas vivências que nós tivemos com a nossa família, trabalhar essas questões que a gente pode trabalhar em terapia, mas também
integrar isso com as nossas experiências profissionais, que envolvem tanto os nossos professores, a nossa rede de apoio profissional, né? Então, isso envolve os supervisores, colegas de trabalho, né? Os nossos pacientes, que também, de alguma forma, reforçam o nosso papel profissional, né? E aí eu penso também que o papel do psicoterapeuta tem uma função importante, né? Então, as nossas emoções, aquilo que a gente sente na sessão com os nossos pacientes, se a gente souber identificar e souber trabalhar isso conosco antes, né, de chegar de uma forma reativa no meio de uma sessão, né? Eu falo reativa assim de forma impulsiva, né? E reagir a isso, devolvendo para o paciente. Se a gente souber usar isso, a gente vai poder, inclusive, usar como recurso. Então, falar das nossas emoções, falar das nossas percepções, de alguma forma que promova reflexões e mudanças nesse sistema, né? Então, as nossas sensações, as nossas ressonâncias, as nossas emoções, nossas vivências, nossas memórias, elas têm esse papel que pode ser muito positivo, porque se a gente não souber usar isso, a gente empaca mesmo, né? E aí a gente vai para a supervisão, ai meu Deus, estamos empacados. Ou também, né, a gente corre o risco de projetar nos nossos pacientes as nossas histórias. Sim. E isso pode ser mais grave. Então, essa cultura de gênero, por exemplo, se eu sou mulher heterossexual, ou mulher homossexual, ou bissexual, ou transexual, ou um homem hétero, trans, bi ou homo, como que o casal vai receber isso, né? Esse triângulo, eu, terapeuta mulher, uma outra mulher é um homem, ou eu, terapeuta mulher e duas mulheres, ou trans, ou bi, né? Ou homo. Essa é uma questão da gente ter isso claro dentro da gente. O que é para mim essa questão, por exemplo, da transexualidade. Aqui tem duas mulheres, sendo que ele era o pai, agora aqui fez a transformação de vida, né? Como que é isso para mim, na minha história familiar, nos meus valores? Então, se a gente tiver bem claro a cultura de gênero, a cultura dos assédios, né, da nossa história, a cultura de uma tendência a negar ou a normalizar muitas violências, isso nos ajuda também, enquanto terapeuta, a separar as histórias, né? E a gente pode falar, quando vocês fazem assim, eu me coloco um no lugar do outro, como que eu me sinto, imagino como vocês se sentem, é uma possibilidade. A gente não vai contar os nossos problemas para os nossos pacientes, a gente conta isso na nossa terapia. Mas essa humanização da relação que você traz, acho muito importante. Nós somos seres humanos, a gente não trabalha com vendas de relógios nem de óculos, a gente trabalha com pessoas como nós, humanas, né? Casamentos que lembram os nossos, famílias que lembram as nossas, ou às vezes não lembra nada, é o contrário, a gente acha que é o contrário, mas tem padrões que acabam acontecendo, não? Sim. Muito bem. Foi muito rico aqui a nossa conversa, a nossa mesa de conversa. Sobre o nosso dia a dia como terapeuta de casais. Então, obrigada, e que a gente possa ter outras conversas. Muito legal mesmo, né? Eu Eu que agradeço também. Que agradeço.